Olá pessoal, bem-vindo de volta ao curso de Estatística Básica. A aula de hoje é a terceira aula da série de 3 sobre medidas de tendência central. A aula de hoje vai ser sobre mediana. Então vamos conversar um pouquinho sobre a mediana de uma amostra. A gente vai usar como notação MED para mediana. A mediana é definida como o valor central de uma lista ordenada. Então a gente tem que pegar os dados coletados numa amostra e ordenar em ordem crescente ou em ordem decrescente e escolher então o valor central dessa lista. Essa vai ser a mediana. Nesse caso, a mediana separa então a amostra em duas metades que são idênticas em tamanho. Ok? Por exemplo, vamos ver esse exemplo aí. Seja a amostra 570346405. Para a gente poder achar a mediana dessa amostra, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar essa amostra em ordem crescente ou em ordem decrescente. Eu vou organizar esses números em ordem crescente primeiramente. Então tá lá, 0, 0, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7. E agora eu vou escolher a mediana, que tem que ser o valor central. Nessa amostra nós temos 9 números, então a mediana será o quinto valor. Então é o número 4, que é o valor bem central ali, separando a nossa amostra em duas metades idênticas. 4 valores abaixo da mediana e 4 valores acima da mediana. Bom, alguns de vocês devem estar perguntando agora, o que eu faço se a minha amostra tiver um número par de valores? Bom, se a amostra tiver um número par de elementos, então a mediana vai ser dada pela média aritmética dos dois valores centrais. Por exemplo, nessa amostra 42, 43, 45, 48, 51, 55, 55, 56, 58, 60, nós temos 10 valores, já estão em ordem crescente. Para eu poder achar a mediana, eu tenho que pegar os dois valores centrais e calcular a média aritmética desses dois valores. Então 51 mais 55 dividido por 2 vai dar 53, então a mediana nesse caso é 53. Veja que nesse caso a mediana não é um dos valores amostrais, mas mesmo assim ela separa a amostra em duas metades idênticas. Ok? Bom, o próximo passo então é a gente descobrir como calcular a mediana quando a gente tem dados agrupados em tabela de frequência. Inicialmente, como sempre, vamos fazer um exemplo sem intervalos de classe. Então está ali aquela tabelinha que eu já venho usando em aulas anteriores. Os valores vão de 4 até 10 e as frequências correspondentes estão ali na terceira coluna. E eu quero achar a mediana dessa distribuição. Bom, eu preciso inicialmente calcular uma chamada frequência acumulada. Então eu tenho que acumular as frequências para eu descobrir quantos valores temos no total. Então para calcular a frequência a gente faz assim, começa com a primeira frequência, número 2, e aí vai acumulando. 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 8, 8 mais 5, 13, 13 mais 4, 17, mais 2, 19 e mais 1, 20. Fiz então o cálculo da frequência acumulada e agora eu sei que nessa amostra eu tenho 20 valores. Se eu tenho 20 valores, a mediana será a média aritmética entre o 10º e o 11º valor, tá certo? Bom, essa classe aí que eu estou apontando com a flechinha contém os 8 primeiros valores amostrais, então ainda não consta ali o 10º e o 11º valores, eu tenho que pular para a classe de baixo. Nessa classe eu tenho os 13 primeiros valores amostrais, então o 10º e o 11º estão aí exatamente nessa classe. Nesse caso, tanto o 10º quanto o 11º valores são ambos iguais a 7, porque eles estão todos na mesma classe. Portanto, a mediana vai ser a média aritmética 7 mais 7 dividido por 2, que dá, obviamente, 7 também. Então é assim que a gente calcula a mediana para dados agrupados em tabela de frequência, se a tabela não tiver intervalo de classe. Ok? Primeiro calcula a frequência acumulada, depois procura a posição central para você descobrir onde é que está a mediana. Bom, por exemplo, 2. Dados agrupados em tabela de frequência, agora com intervalo de classe. Essa tabelinha também venho usando em aulas anteriores, aquelas classes de idade e as suas frequências. Como é que eu faço para descobrir a mediana nesse caso? O primeiro passo é descobrir onde é que está a classe mediana. Para isso, novamente, eu preciso da minha frequência acumulada. Tá? Então, vamos lá, de novo. Começa com 1, 1 mais 3, 4, mais 6, 10, mais 4, 14, mais 2, 16. Acumulei a minha frequência, já sei então que eu tenho 16 valores nessa amostra. Se há 16 valores na amostra, a classe mediana será aquela classe que contém o 8º e o 9º valores. Então, onde é que estão esses 8º e 9º valores? Estão bem nessa classe aí do meio aí, tá? Que é a classe onde está acumulando 10 valores no total. Então, a classe mediana está decidida. Ela é a classe que vai de 8 até 12. E como eu faço para estimar a mediana? Bom, nesse caso eu não vou fazer média aritmética não, tá? No caso de uma tabela com intervalo de classe, eu vou usar uma formulinha para calcular a mediana, que lembra um pouquinho aquela formulinha da moda de Teuber, ok? Então o que vai nessa formulinha? Vai um valor L, que é o limite inferior da classe mediana, vai um valor A, amplitude da classe mediana,
N, que é o tamanho da amostra, F acumulada, que é a frequência acumulada anterior à classe mediana, e F med, que é a frequência da classe mediana. Então vamos descobrir para essa tabela quais são esses valores e vamos calcular então a mediana. A fórmula fica L mais A, que multiplica N sobre 2 menos F acumulado, tudo isso dividido por F mediana. Então vamos lá, qual é o limite inferior da classe mediana? É o 8. Qual é a amplitude da classe mediana? 12 menos 8, 4. Qual o tamanho dessa amostra? 16. Qual é a frequência acumulada anterior à classe mediana? 4. E qual é a frequência da classe mediana? 6. Pronto, já tem todos os valores. Vou substituir na formulinha da mediana e vai ficar 8 mais 4, que multiplica 16 sobre 2 menos 4. Tudo isso dividido por 6. Resultado, 10,7. Veja que a mediana, nesse caso, não é a média aritmética, não é o ponto médio daquela classe. Ela está um pouquinho acima do ponto médio porque ela leva em conta a distribuição das frequências. Ok? Bom, então na aula de hoje a gente aprendeu a calcular a mediana para uma lista de amostras simples, tem que fazer uma lista ordenada. Aprendemos também a ver a mediana para dados agrupados com e sem intervalos de classe. Bom, eu preparei então uma lista de exercício 2 para vocês, né? Baixe essa lista na área de recursos externos, baixe também o arquivo com as respostas da lista 2. Essa lista cobre então os gráficos estatísticos e as medidas de tendência central, ok? E vamos partir então para a próxima sessão do nosso curso, que vai lidar com medidas de dispersão ou variabilidade. Até a próxima aula, um grande abraço, obrigado pela sua atenção, bye bye.